todo mundo me ouvindo aí no chat, só para saber? Bom dia a todos. Alô, alô. Então, aqui a gente vai começar outra palestra do Game for All. Não sei se todo mundo veio na primeira palestra do Game for All, que teve semana passada, que teve a Nívia e quem mesmo, perdão? E a Vanessa. As duas, a Nívia abriu e a Vanessa fez a palestra em si. Bom, a gente tá com o Rodolfo aqui, Rodolfão da Massa, também conhecido como gerente de negócios audiovisuais na TEPS. Ele vai dar ele vai contar aí como uma análise visual sobre a jornada para se destacar e entrar no mercado de trabalho nacional de jogos. Aí o resto é com o próprio. A palestra está sendo gravada, aí vou postar para quem quiser assistir e tudo mais. E tamo aí, qualquer dúvida aí, pode falar, rapaziada. Maravilha, galera. Valeu pela presença de todo mundo aí. Bastante gente, 60 pessoas, muito legal. Acho que desdobrando um pouquinho do tema do que a gente vai falar hoje, esse tema de trabalhando com jogos digitais, essa análise sobre a jornada vem do fato de eu estar na TEPS há muitos anos já, e não só na TEPS, como nas outras empresas que eu trabalhei de games e de tecnologia. A gente sente que o mercado está começando a saturar de mão de obra, então todas as empresas têm essa percepção hoje de que precisa de mais gente, a gente precisa de mão de obra para o mercado. As pessoas que já eram especialistas ou já saíram do Brasil ou já estão empregadas, então existe uma clareza de que a gente precisa desenvolver a base. Acho que a gente precisa pegar os talentos da base do Brasil agora e começar a ajudar eles a ingressarem no mercado, porque tem muito mais demanda do que a gente para atuar hoje. Então, a gente fez nos últimos meses uma pesquisa bem profunda sobre essa jornada de quem está tentando entrar no mercado para melhorar tanto o processo de contratação da TEPS, como para criar novas oportunidades. E é sobre isso que a gente vai falar aí na próxima hora. Então, acho que um pouco da ideia é que as perguntas e os pontos que vocês tiverem, vocês vão mandando aí no chat, o pessoal vai compilando, e no final eu vou pegar essa lista das principais dúvidas e a gente vai passar uma por uma. Então, sem mais delongas, deixa eu só mudar uma configuraçãozinha aqui. Beleza, vamos começar. Um pouco da agenda, né? O que a gente vai falar durante a próxima hora? A gente vai falar um pouquinho do meu trabalho, o que eu tenho feito na TEPS nos últimos anos, para vocês entenderem um pouco da minha história, da minha jornada e como isso também pode funcionar de referência para vocês. Depois eu vou falar do projeto específico que a gente está desenvolvendo agora para descobrir e desenvolver novos talentos para o mercado de games nacional. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre as vagas que a TEPS já tem abertas hoje e perguntas gerais, tá? Então esse é um pouquinho da nossa agenda. Vamos para frente. Falar um pouco mais sobre mim. Quem sou eu? Sou fundador e diretor na Conga Sounds for Games, uma empresa que eu criei há muitos anos, já há quase 10 anos, quando eu ingressei no mercado de games como sound designer. Foi quase uma consequência natural ali. O mercado de sound design para game ele é bem orientado por outsourcing, então eu vi essa oportunidade na época de criar essa produtora. Começou lá no meu quarto ali, um estúdiozinho, e hoje já temos colaboradores, pessoas. É uma empresa que trabalha totalmente remota, mas ela é muito legal para mim, assim, é meu projeto pessoal. Eu sou cofundador e diretor de criação na Páprica. A Páprica é uma agência que nasceu dentro da TEPS para resolver toda a parte de marketing digital, de criativos para campanhas de aquisição de usuário, né? Aqueles trailers que você vê no Facebook, no Google, do jogo a gente começou a produzir. Cuidava de toda essa parte até de marketing interno da empresa. Eu também sou gerente de audiovisual da Ventures. A Ventures é a unidade de novos negócios da TEPS. Então, todos os negócios que têm a ver com áudio e vídeo, eu estou envolvido de certa forma. A gente também tentando criar novas iniciativas. Mas a minha entrada na TEPS, principalmente no mercado de games, foi como sound designer. Então, eu trabalhei na TEPS, na Best Cool Fan Games e a Conga, que é a minha empresa, a gente já atendeu bastante gente. Então, acho que um ponto interessante, para começar a usar esse link de quem eu sou, né, na jornada, aí eu trouxe uma timeline para vocês entenderem um pouquinho, mas um ponto interessante é que, para mim, a entrada no mercado de games se deu através da minha especialidade em áudio, né? Eu de cara não imaginava trabalhar com games. Eu passei muito tempo trabalhando com áudio profissional diretamente e música, quando eu percebi que essas skills poderiam se adaptar para esse outro mercado. Então, acho que a primeira coisa que fica bem clara quando a gente fala de novos talentos, de entrar nesse mercado de games,
é que é muito legal você ter uma especialidade. Eu sei que é muito difícil quando você está estudando, fazendo a faculdade, você olha o mercado de games inteiro e todas as áreas de atuação, e é muito tentador querer fazer tudo, mas é muito pouco realista que isso vá acontecer de verdade, a não ser que você abra a sua própria produtora. Mesmo assim, você vai precisar de um time, você não vai fazer tudo. Então, é muito legal essa ideia de uma especialidade. Você buscar dentro daquilo que você estudou e daquilo que você já traz da sua vida, o que vai ser a sua melhor ferramenta para atuar no mercado de games. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor dessa minha jornada e como eu cheguei em games, eu vou falar de toda a minha jornada profissional aí desde 2005, né? Como que foi um pouco desse caminho. Em 2005 eu já era músico, eu já tocava em bandas de baile e tal, estava um pouco desiludido como músico, assim, porque entendia que não era uma área que estava tão profissional na época para ser um músico contratado e tal. E eu descobri a área de áudio, que era a parte muito mais de estúdio, de gravação, de sonorização ao vivo. Vi que isso tinha um link muito legal com música, decidi ter esse foco por um tempo, e aí eu entrei no IAV, fiz o curso lá de 6 meses, aí consegui virar monitor lá mesmo, dentro do próprio curso, e eu fiquei lá até 2011. Então foi uma jornada muito legal para mim, para entrar no mercado profissional de áudio. Eu fiz peça de teatro, gravei bandas, fiz dentro de áudio profissional um pouco de tudo. Dei aula lá nos cursos, aprendi pra caramba, viajei para o exterior com peças de teatro legais, então me trouxe uma bagagem muito legal. Quando eu estava no final desse período do curso do Instituto de Áudio e Vídeo, do IAV, um dos caras que trabalhava comigo teve esse insight de, cara, tem games, todo game precisa de som e não tô vendo muita gente fazer isso. Pô, vamos começar a estudar um pouco disso? Foi para mim uma coisa que clicou muito legal, porque eu joguei a vida inteira. Eu estava no mundo de áudio ali também já nesse momento um pouco mais pensando que talvez o áudio profissional sozinho não fosse o que eu queria. E aí foi perfeito para mim. Foi games, parece que encaixou todo o conhecimento que eu tinha de áudio digital dava para transferir. Aí eu peguei os principais livros que tinham na época, devorei, fiz um portfólio no LinkedIn, comecei a ir atrás de oportunidade, e em 2011 eu consegui com a Best Cool Fan Games. Eles me deram essa oportunidade para começar a fazer sound design para eles. E sound design é uma área, eu sou suspeito a falar, mas ela é muito legal porque você tem interface com quase todo o time de produção, né? Você está você está sonorizando as animações, o dev precisa implementar a sua lógica de som, então ensina bastante de todo o ecossistema de games ali. Então essa questão da especialidade ela ajuda muito mesmo. Eu fiquei um ano na Best Cool Fan Games, e aí no ano seguinte eu estava, o que eu sentia lá, né, que eu conseguia produzir um pouco mais rápido que a velocidade que o jogo ficava pronto, pensando em todo o sound design. Então, muitas vezes eu acabava ficando um pouco ocioso lá na empresa. Eu comecei a levar outros trabalhos, levar trailer de jogo, essas coisas eu comecei a fazer nessa época para complementar, porque eu sentia que fazer o som do jogo era muito mais rápido do que fazer o jogo. Então eu decidi abrir a minha própria empresa. Em 2012 eu abri a Conga para prestar serviços não só para a empresa que eu estava, mas para outras também. Isso de cara funcionou muito bem esse modelo, e eu acabei migrando. Eu saí da Best Fan Games e fiquei na Conga, só na Conga, cuidando de áudio para um monte de experiência. A gente fez o Dinos do Brasil, que é uma experiência em realidade virtual que fica em exposição no Catavento Cultural. São 20 estações de realidade virtual simultâneas, mostrando como era o Brasil na época dos dinossauros. E a gente sonorizou tudo isso, todas as trilhas, todo o estudo de como era o som dos dinossauros na época, e não tem arquivo sobre isso, enfim. Foi bem legal, é um período que abriu muitas portas, e abriu portas para a TEPS em 2013. Em 2013 eles contrataram a Conga para a gente começar a sonorizar as coisas deles. A TEPS ela era famosa, e ainda, hein, por ser a empresa que faz muito jogo, né? Tipo, fazia 200 jogos por ano, né, todos mobile. Então, eles me chamaram porque os fornecedores na época não estavam dando conta. Eu já tinha essa característica na Conga de ser uma empresa que fazia rápido, então casou muito bem. Passei mais quase um ano ali servindo eles como terceirizado, né, fazendo som de todos os jogos, som, música, voz de todos os jogos deles. Também uma experiência muito louca, 300 jogos num ano. E eles me chamaram para eu ser o lead sound designer em 2013 e ficar interno lá. Quando eu fiz isso, eu dei um tempinho na Conga, deixei para projetos mais pessoais, e comecei minha carreira dentro da TEPS mesmo, aí de novo, fazendo vídeo institucional para eles. Quer dizer, como eu tinha aquela especialidade, eu apliquei essa especialidade o máximo que eu pude. Falei, cara, eu não preciso fazer só o som do jogo, eu posso fazer o som dos seus produtos audiovisuais, sabe? Eu fui ganhando espaço lá dentro, e esse espaço, em 2017, eu
propus para eles me juntar com a área de marketing que já tinha, juntar o estúdio de som com a área de marketing e montar uma área nova dentro da empresa. E assim, em 2017, nasceu a Páprica, que é essa agência que cuida de toda a parte criativa para distribuição do jogo, né? Fazer a loja, o logo do jogo, o ícone, banner, vídeos, né? Tudo mais. Que tinha essa conversa muito boa com o áudio. Eu fiquei lá também até 2020, e aí, como eu já tive essa experiência de criar área de som lá dentro, depois criar a Páprica lá dentro, eles me moveram para Ventures, que é uma área de novos negócios, para ser essa pessoa que cria empresas. Em 2020 eu criei uma empresa chamada SPXP pela Tepes Ventures, que ela é de experiências em São Paulo, então a ideia era, a gente selecionou vários lugares legais, você compraria pelo nosso site o ingresso para esses lugares e ia lá. Quando eu lancei um site em março, veio a pandemia, e aí não funcionou, porque era um modelo muito presencial, a gente tentou readaptar para online, mas aí foi aquela loucura, e aí eu meio que dei uma pausa nesse projeto, e a gente começou a olhar para essa dor constante, de todos esses anos que eu estou lá, a dificuldade de contratar, o quanto as pessoas que vêm direto da faculdade vêm com muito conhecimento, mas às vezes sem uma especialidade, e muitas vezes com uma impressão muito errada do que vai ser o trabalho de verdade, achando muito que vai ter muita opinião criativa, que vai criar um jogo do zero, e muitas vezes não é. Você vai trabalhar numa ferramenta, numa parte, numa funcionalidade, e vai ganhando espaço. Então a Design Games é essa iniciativa que nasceu para fazer isso, para a gente fomentar um mercado de novos talentos, e é sobre ela que eu vou falar bastante hoje. Então, nossa, fiquei falando bastante de mim aqui, vou correr um pouquinho. Para quem não conhece tão bem, né, a Tepes Games e a Tepes Ventures é um dos maiores estúdios de jogos mobiles do mundo, em número de downloads absoluto, tem 600 milhões de downloads ao todo, em quase todos os países, principalmente os países de língua inglesa. Tem 10 anos de história só em games, fora antes, a época que era de aplicativos, 400 jogos publicados, enfim, números bem legais. Hoje a Tepes, por exemplo, como empresa mobile, ela está na frente da Glu, ela está na frente da Warner Bros, por exemplo, ela está melhor colocada pelo número de downloads e número de usuários ativos diariamente. Então, isso é muito legal para quem é criador de jogos, como eu, da parte de áudio, principalmente, e design, porque por mais que eu seja um anônimo, né, para as pessoas que estão jogando os meus jogos, eu sei que centenas de milhões de pessoas estão ouvindo as minhas músicas e os sons que eu produzi todos os dias, sabe? E é muito louco isso, assim, número de listeners, número de plays das minhas músicas, das minhas criações, tem um número de streaming maior que muito artista, né? Só que é uma outra posição que você não é o seu nome não está lá na frente, só o seu trabalho é mais intangível, né? Mas é muito legal vocês terem essa noção do quanto, por exemplo, uma empresa mobile consegue um alcance bizarro. Se a gente falar de algumas outras empresas mobile do Brasil, a gente tem só de mobile aí fácil 50 empresas bem consolidadas, a gente tem só na lista da Abra Games 300 empresas nacionais contratando. Então tem muito mercado, assim, acho que o resumo da ópera vocês fizeram uma boa escolha de estudar games, tem mercado pra caramba, o mercado tem uma taxa de crescimento médio anual de 10% em contratação, então tá precisando de gente, vai continuar precisando, não está longe de diminuir esse crescimento do mercado de games. Bom, dito isso, vamos para frente. Todos esses anos na Tepes, criando unidades lá com eles e agora fazendo novos negócios de fato, me ensinaram muitas coisas, principalmente que o processo de criar um novo negócio e de criar um jogo, eles são muito similares na prática. Tudo começa com uma semente, né, que define o objetivo de quem você quer ajudar. E isso é muito importante. Tipo, quando você vai fazer qualquer produto digital ou uma empresa de serviços, quando eu fui montar a Conga, nasceu com uma semente que cara, beleza, eu vi que esse mercado de áudio para games tem espaço, quem que é o meu cliente? Então, entender quem que eu quero e o que que eu quero fazer para eles, como eu quero ajudar, quero fornecer áudio para empresas nacionais de games tamanho XYZ. Nesse caso, a gente entendeu que tinha essa dor do mercado em contratar, e a gente pensou numa primeira semente. Quem que a gente quer ajudar? Pessoas que querem entrar no mercado de games. Então, o que que elas querem fazer? Qual que é a semente? Aprender a fazer jogos. Foi o nosso primeiro chute. Porque sempre quando você vai fazer um jogo, você vai ter que entender um problema de alguém e entender quem é essa pessoa e tentar focar nela, né? Então, descobrir o máximo possível sobre esse público. E fazendo essa primeira pesquisa, a gente entendeu que as pessoas que querem entrar no mercado de jogos, a principal dor dela, a semente, não é aprender a fazer jogos. Porque quando a gente fez o landscape do número de soluções que existem
para você aprender jogos, de cursos de modo geral, tanto nacionais quanto internacionais, não era aí que estava a dor, né? Não é aí que estava o incômodo. Tem muito material, você consegue aprender. A dor está justamente nesse gap entre você se especializar um pouco e conseguir fazer o passo para entrar no mercado. Então, perdemos aqui um tempinho. Imagina, se fosse um jogo é parecido. Quando a gente fala do Vlogger Go Viral, que é um jogo muito grande da Taps, ele nasceu da dor que os game designers da Taps identificaram, que as pessoas tinham de eu quero ser um vlogger, eu quero ser youtuber, mas, cara, eu não vou conseguir ser um youtuber de verdade, mas eu gostaria de ter um gostinho disso. Então vamos fazer um jogo sobre a experiência de ser um youtuber, vamos atender a dor dessas pessoas que têm essa vontade. Então criar um negócio, assim como criar um jogo, muitas vezes parte de você resolver um problema, sabe? Esse é um jeito bem legal porque te faz orientar para a pessoa que você está querendo ajudar. Ela pode às vezes ter um perfil completamente diferente do seu. Então nesse estudo, a gente começou a repensar. Então qual que é o grande objetivo, né, de quem está assistindo esse talk, por exemplo? Da grande maioria, imagina, é trabalhar com criação de jogos. Então quando a gente está falando de trabalhar com criação de jogos, a gente está falando o seguinte, pensando em mercado de trabalho. E é importante vocês entenderem isso para entenderem o cliente de vocês. Vocês, cada um com sua especialidade, querem atacar o mercado e ajudar a resolver um problema. Um problema de quem? Então vocês acham que hoje games é um mercado de entretenimento, faz parte do mercado de tecnologia ou é um mercado próprio de jogos super específico? É uma pergunta retórica que eu vou dar a resposta, mas pensem um pouquinho bem rápido aí. Onde vocês acham que está games? Né? Pensando em qual mercado é o cliente de vocês, qual mercado vai te contratar, qual desses três vocês acham que é? E a gente teve essa discussão muitas vezes na TEPS para entender pra ter essa clareza, né? E a gente entendeu e tem clareza hoje que games faz parte do mercado de tecnologia. Isso é um insight muito importante. Muitas pessoas que trabalham na TEPS saem da TEPS para o Nubank, saem da TEPS para XP Investimentos e vice-versa. Muitas pessoas do iFood ou do próprio Nubank vêm para a TEPS. E por que isso acontece? Porque hoje a gente está nesse boom das empresas de tecnologia e as skills que games desenvolvem no profissional, elas são muito necessárias por quase qualquer área de tecnologia hoje, principalmente por conta de user experience, que é esse mindset que a gente está falando de você orientar o seu produto para o usuário. Então, eu não estou fazendo um negócio que eu acho que é legal e para enfiar a goela abaixo do cara. Não, eu quero que ele fique jogando por meses, sabe? Ele tem que realmente gostar. Então, quem é essa pessoa? O que eu ofereço para ela? Então, quando a gente fala hoje de uma iniciativa para ajudar a entrar no mercado de games, vocês têm que entender que vocês estão competindo com todo o mercado de tecnologia. Mas ao mesmo, isso pode parecer estranho, pode parecer assustador, mas isso é bom na verdade, porque olha só, o mercado de tecnologia demanda 420 mil profissionais, vai demandar até 2024, mas a oferta de capacitados anual é em torno de 42 mil. O que significa isso? Tem muito mais vaga do que a gente se informando. E isso informa para a gente que porque a gente já sabe que não é só formar, porque quando a pessoa chega no processo seletivo na TEPS, muitas vezes ela não consegue pela inexperiência. Então a gente sabe que é pegar essa galera que já tem uma especialidade e trabalhar para ajudar ela a ficar mais pronta para o mercado, né? Quebrar um pouco desse gap. E a partir disso, então, nasceu a iniciativa aqui da Design Games. Esse é um working title, tá, que a gente está usando internamente, usando nas nossas comunicações, mas basicamente é um projeto cujo objetivo dele é resolver esse problema, facilitar a entrada no mercado de games. Então a gente quer fomentar todo o mercado nacional de trabalho. Isso não é só porque a gente é bonzinho, é porque realmente é, o mercado precisa dessa mão de obra. As empresas precisam de pessoas trabalhando para elas poderem crescer, para elas poderem ganhar mais dinheiro. Hoje é um gap, elas não conseguem crescer mais, ter mais vazão, porque não tem gente que faça. Beleza? Ok. Então vamos para frente aqui. O que a gente fez primeiro? De novo, né, tem muitos paralelos entre abrir uma empresa, né, abrir uma nova iniciativa e fazer um jogo. É você entender onde você está se metendo. Então, o que a gente fez nesse Landscape Overview? A gente entendeu todas as formas possíveis que vocês têm hoje no Brasil para resolver esse problema de tentar entrar no mercado. Então, tem as agremiações regionais, com os eventos tipo Spin,
que é um lado mais de networking, mas que também tem um pouco de mostrar trabalho. A própria Abra Games, que tem uma lista de todas as empresas. Eu lembro que quando eu montei a Conga, foi a primeira coisa que eu fiz, abrir o site da Abra Games, ver todas as empresas cadastradas e mandar um e-mail para todo mundo, um para cada. Aquele marketing de guerrilha. As comunidades na internet, que tem um monte, que hoje é uma coisa muito forte, principalmente para a gente isolado em casa, é por ali que você vai procurar as pessoas, mostrar o seu trabalho. A Steamworks, que é esses kits prontos para você distribuir, né, produtos e trabalhar dentro da ferramenta deles, eventos, Asset Store, eu não consegui entrar no mercado, vou fazer asset para vender lá na Asset Store, beleza? Hackathon, eu preciso ter alguma coisa para mostrar o que eu sei fazer, vamos entrar numa jam, fazer um jogo juntos que eu quero ter um portfólio. Então, os marketplaces, né, tipo itch.io para você lançar o seu produto, o ArtStation, Pinterest para você mostrar o seu portfólio, os sites de freelas que são lugares onde você começa a trabalhar e não é necessariamente uma empresa de game, os sites de vagas com as vagas que estão dispostas. Então, tudo isso aqui faz parte dos trabalhos que quem quer entrar no mercado de games tem, né? Tipo, se quer entrar nesse mercado, qual é a dificuldade que eu tenho? É trabalhar todas essas frentes. E o que a gente entende é que cada uma delas resolve um problema diferente. Você vai provavelmente ter que trabalhar todas elas em paralelo, mas o que a gente começou a fazer é, vamos falar com uma porrada, com centenas de pessoas que estão nessa trilha, e entender de fato a dor dessas pessoas, onde que está pegando, o que que é o problema. Então a gente começou a fazer um pouco disso. Para fazer isso, a gente primeiro fez essa quebra, né, de quais são os focos de planos de ação para que você desenvolva experiência, para que você saia dessa coisa de ter a especialidade que você estudou e comece a colocar ela em prática. Então, o site de vaga é um jeito mais difícil, né, porque você vai ter que conseguir uma vaga sem experiência, então hoje é menos realista. As associações têm um lado de networking, de conhecer pessoas, que é muito importante. Social, principalmente, você, né, falar com a comunidade do Brasil inteiro hoje pela internet, os eventos. Então, a gente fez esses grupos, interno é Brasil e externo fora do Brasil. Os sites de freelancers internacionais, o próprio LinkedIn é internacional, mas é super importante. Foi lá que, por exemplo, fazendo um bom perfil de game áudio há 10 anos que eu consegui minha primeira oportunidade. Então, ver onde você está na frente, trabalhar todas essas mídias. A gente sabe que é difícil, e muitas vezes, principalmente com relação a portfólio, fica a grande dúvida: como fazer meu portfólio? Como é um bom portfólio de arte versus como é um bom portfólio de dev? O que que eu faço? Por onde eu começo? Onde eu posto? Então, são tantas dúvidas que a gente sabe que, e tantas opções que é difícil, né? Realmente trava. Então, a gente vai justamente por isso. O nosso customer aqui no caso, né, o nosso cliente da iniciativa que a gente está estudando, são vocês, são pessoas que querem entrar no mercado. E qual que é o problema pelos quais vocês estão passando? Então, a gente entrevistou uma porrada de gente, entrevista individual, tá? Que inclusive é uma coisa que eu indico para vocês fazerem em jogo. Você vai fazer um jogo sobre culinária, fala com 10, 20 pessoas que amam culinária, que seriam jogadores e entende o que que toca o coração delas, ou o que que interessa a elas. Foi o que a gente fez aqui com pessoas que querem trabalhar com games. Nesse caso, pessoas de 21 anos ou mais de todo o Brasil, que estudam ou se especializam em áreas relacionadas a games e querem entrar no mercado. Então, olha que legal o que a gente conseguiu extrair de entrevistas conversando, né? Claro que essas entrevistas você não pode enviesar, você não pode falar um negócio que o cara vai responder sim ou não, você tem que perguntar de um jeito que ele vai desenvolver a resposta, mas do lado emocional, as pessoas, a gente fala, o que que você espera quando você conseguir entrar numa empresa? Ah, eu quero ter um puta prazer, quero ir pro trabalho todo dia feliz. Eu quero passar uma mensagem social nos jogos que eu crio. Eu quero gerar sentimento nas pessoas, orgulho por conseguir trabalhar com jogos, quero falar para os outros, eu consegui, eu trabalho com jogos. Eu quero ficar feliz porque eu, né, atingi meu objetivo. Então, olha como as coisas são, às vezes, muito mais pessoais do que a gente imagina, né? E esses objetivos é lá na frente, onde o cara quer chegar depois que ele trabalhar com o jogo, né? E os medos também, cara, muitas pessoas falam, eu tenho essa expectativa em conseguir um trabalho porque eu tô acabando a faculdade, tá acabando meu dinheiro, eu preciso conseguir, mas eu tô com medo, medo de não conseguir entrar no mercado, a insegurança pela dificuldade de criar jogo, eu já vi que é super complexo, será que eu vou conseguir? Então, tudo isso é importante, você tem que entender o seu público e a gente fez esse estudo para entender melhor vocês, né, as pessoas que querem entrar no mercado e para entender como a gente poderia ajudar, sendo uma empresa, será que as dores estão alinhadas com a forma como a gente pode ajudar? Então, do lado mais pessoal, a gente sabe que não, a gente, se o cara ele tá ali muito inseguro, numa coisa muito pessoal mesmo, a gente não vai conseguir fazer esse lado terapêutico, assim, mas talvez a gente consiga facilitar um pouco ele, pelo menos falar com pessoas da área, pelo menos ele abrir um pouco as portas, né?
Então, do lado pessoal tiver esses jobs emocionais, do lado social também, isso é muito legal. Eu quero ser admirado por trabalhar com jogos. Muita gente fala isso. Eu quero poder falar para os meus amigos que eu entrei no mercado e imagino eles ficando impressionados, achando legal. Eu quero ser percebido como alguém que faz bons jogos. Esse é clássico. Esse é o sonho do sonho. E ele é pouco realista, de certa forma, porque muitas vezes você não vai fazer um jogo para você vai fazer o jogo do público que a empresa identificou que tem uma dor. Lembra do vlogger? Esse jogo é para o público que sonha em se tornar youtuber e talvez nunca consiga. Então o jogo vai ser a forma dele extravasar isso. E talvez você não seja esse público, mas você vai fazer esse jogo para eles, você vai se colocar na pele deles. Então é bem legal entender os gaps, né? Vamos para frente aqui. Isso aí foi mais para vocês entenderem uma lógica de entrevista que é muito legal. Façam entrevistas quando vocês querem fazer produtos. E aí a gente conseguiu mapear a trajetória, né? Falando com todas essas pessoas, entender essas dores, a gente entendeu o que é um job, que a gente chama um trabalho. São coisas que todos vocês precisam fazer ou podem fazer em conjunto aqui para chegar no objetivo final de conseguir emprego. E olha como tudo tem uma ordem. Então a gente separou isso aqui numa ordem lógica durante as entrevistas, conforme a gente ia perguntando também. Então, assim, ó, como você descobriu que você podia trabalhar com jogos? Como foi isso? Aí as pessoas falavam, eu estava desenhando e aí eu vi que tinha umas ilustrações legais em games. Não, eu estava jogando videogame mesmo, quando era criança. Não, eu estava jogando RPG de mesa, e isso me mostrou que a parte de game design era ser o game master. Eu estava tocando instrumentos pessoalmente, sabe? E aí eu ouvi a trilha sonora do Mega Man X e falei, meu Deus, essa trilha é incrível, eu quero fazer isso. E até esqueci disso, lá na frente um amigo me lembrou, pô, você já é do áudio, vamos fazer áudio para jogo. Então, entender esses pontos aqui, a gente foi fazendo, mapeando toda a jornada. Então, o cara primeiro identifica que ele pode querer fazer isso. Depois ele começa a se atualizar. Meu, vou entrar nos grupos, vou começar a falar com a galera, vamos ver como que é esse negócio aqui. Aí, se ele tiver realmente interesse, ele vai começar um aprendizado teórico mais focado. E de preferência numa especialidade, que é o que eu digo para vocês. É muito legal ser generalista, mas é indispensável ter uma especialidade. Se você é um generalista com especialidade, é perfeito. Se você tem só especialidade sem ser generalista, funciona. Se você é só generalista, funciona, mas é tudo mais dolorido, assim. É tudo um pouquinho mais demorado. Então, esse aprendizado teórico é bem importante, e aí, a partir disso, vai para onde eu entendo que vocês estão hoje, a grande maioria, que já está aqui assistindo, que é, cara, aí eu já tenho aprendizado teórico, eu preciso começar a ter um aprendizado prático. Como é que eu participo de projetos? Como é que eu tenho projetos no portfólio, maratonas, como é que eu falo com especialistas? Como é que eu faço networking? Eu já tenho tantas dúvidas e tanto conhecimento teórico que eu preciso começar a trocar com alguém. Então vai evoluindo. As ações alternativas também são muito legais. Cara, eu vou começar a fazer freela, sabe? Tipo, sei lá, eu pelo menos vou fazer projetos de graça para eu ter portfólio para poder mostrar na próxima vez que eu for no evento, ter o que mostrar para o cara. Então, vai evoluindo, né? Você vê que as dores são diferentes para cada etapa. E a gente, do lado de querer resolver esse problema, também fica preocupado a gente não vai conseguir ajudar todo mundo que está aqui, né? São muitas dores diferentes por etapa. Quem que faz mais sentido a gente ajudar? A gente começou a fazer esse estudo e vai refinando. Então a gente, antes de refinar, a gente categorizou essas dores, então a gente entendeu que tem dores no nível aprendizado, tem dores no nível quero produzir coisas que impactam, né, que eu vou mostrar e as pessoas vão falar, caramba, você que fez isso aí, pô, né, quero te contratar, quero trabalhar com você. Indie e projetos também é uma coisa, as pessoas, cara, eu não vou fazer por empresa, mas eu vou começar o meu portfólio via indie. Ter networking, falar com pessoas, oportunidades, visibilidade de perfil, esses são os conjuntos das dores, né? Eu acabei de ver uma mensagem aqui, eu vou falar das perguntas no final, mas existe esse mercado no Brasil? Cara, existe, com certeza. Eu falei, só na Abra Games tem 300 empresas cadastradas, tem um monte de empresa que não está lá. E outra, o que começou isso eu vou voltar a falar lá na frente, tá? Lembra que eu comentei que eu criei a Páprica, uma agência específica para cuidar das coisas de marketing digital dos jogos mobile? Tem todo agora grupos de empresas pegando especialidades, assim como a gente criou a Páprica, assim como criou a Conga, que era uma sound, a outra marketing, e marketing precisa de um monte de artista que sabe animar bem, precisa de roteirista que, enfim, às vezes o jogo usa menos do que no marketing. Então tem todas essas áreas agregadas de PR, de social, que estão surgindo empresas especialistas para ajudar games e que vai precisar de desenvolvedor,
Por exemplo, um exemplo muito bom disso é Playable Ads. Então, agora tem as propagandas que você joga, né? Então você está vendo no Facebook, tá no Facebook, aí de repente vê a propaganda, você pode jogar um pouquinho, ver se você gosta ou não. Alguém desenvolveu aquilo. Então, cara, tem muito mercado. Muito, muito mais do que vocês imaginam. Agora, claro que o filtro é filho da mãe, né? Então hoje o mercado é gigante, todo mundo precisa de gente, mas na hora da seleção, da contratação, é muito agressivo o filtro, né? Então entra um 100 no processo, sai um. Tipo, é 1% mesmo que tem saído hoje. Por isso que a gente entende que a gente tem que ajudar a desenvolver a base para melhorar isso. Não podem chegar 100 pessoas no processo seletivo e sair uma, sabe? Tem que sair mais gente boa. Ou, na verdade, tem que chegar um pouquinho mais qualificado para o filtro não ser tão agressivo. Para frente. Onde a gente se resolveu focar, né, nessa iniciativa que a gente está estudando? Na parte final daquela cadeia toda que eu mostrei, do processo todo. Hoje a gente entende que não pode ajudar tanto o cara lá no começo que falou assim, talvez seja legal games, nem o cara que está começando a entrar nos grupos, nem o cara que está começando a estudar. Mas para a gente faz muito sentido ajudar quem já estudou, quem já tem um foco e que está tendo dificuldade em fazer a transição. Porque essa é a pessoa que está mais perto de gerar valor para todas as empresas de games também. Então, é aqui que a gente focou, né? Então, quando a gente pegar todo mundo que a gente fala que está no grupo Quero Trabalhar com Games, quem é o público da nossa iniciativa específico? A gente chamou de público intermediário. Não é nem o cara que está com essa ideia de um dia isso pode ser legal, e nem o cara que já também entrou no mercado e já está, né, posicionado. É esse meio do caminho, a pessoa que está acabando a faculdade, já tem coisas, mas falta fazer a migração, ou um cara que é freela, né, que ele nem estudou games, ele nem pensava em fazer games, que era eu, né? Eu era um freela de sound design, eu já estava fazendo coisas nesse universo, eu tinha as skills que games precisavam, mas eu não tinha me ligado disso. Então, quando eu me liguei, eu fiz a migração. Então, ajudar esses dois públicos, né? Pessoas se formando e freelas que já estão no mercado. E aí, as coisas que a gente quer ajudar a fazer, elas estão dentro desse grupo aqui, mas como a gente descobre dentro desse monte de coisa ainda, quais são as ações que têm mais valor para vocês e que têm menos coisas prontas sendo resolvidas. Então, a gente rodou uma pesquisa gigantesca eu acredito que muitos de vocês que estão aqui tenham respondido, que ela tinha, sei lá, 70 questões e era assim, cada um desses pontos, o quanto isso é importante, a pessoa dava uma nota. Depois lá na frente esse ponto voltava e falava, viu, quanto você está satisfeito com isso hoje? E a gente foi batendo, entendendo para todos vocês que querem trabalhar com games, quais eram os pontos mais importantes e menos satisfeitos hoje. Que pra gente é o perfeito. Se a gente pegar o mais importante e menos satisfeito, é a maior oportunidade da gente ajudar. Porque hoje não tem ninguém que faz. Basicamente, essa é a ideia. E aí a gente chegou aqui. É, é uma metodologia gigantesca, até eu simplifiquei aqui num slide um processo de meses, mas basicamente fazendo o cálculo do jeito que a gente fez para esse tipo de metodologia, sendo notas maiores do que 6,5, é muito bom, significa que é muito importante e muito pouco atendido hoje por vocês. Então, a gente ficou surpreso que muitas coisas eram nota alta. Então, tem poucas soluções para ajudar esse público intermediário de modo geral, sabe? É um público que ele está realmente num gap filho da mãe. O cara já se especializou, só falta ele conhecer as pessoas e ter um portfólio bom o suficiente, apresentar uma pessoa certa. Então, como que a gente resolve isso, né? Quais são as maiores dores desse público intermediário? E vocês podem analisar individualmente e ver se vocês concordam. Primeiro, aumentar a facilidade para conseguir uma primeira oportunidade ou estágio. Esse foi quase unânime com uma nota super alta, né? Então é muito importante, muito pouco atendido. Tipo, a primeira oportunidade ela é meio que a chave que vira. Cara, agora eu já, na sua próxima entrevista você vai falar, eu já fiz isso, eu fiz durante 6 meses, eu fiquei em tal lugar, tudo facilita. Depois, aumentar oportunidades e quantidades de vagas disponíveis, você vê que é diferente, né? O outro é, eu quero a primeira chance, depois eu me viro. O segundo é, eu quero ter mais chances. Eu precisava ter. Eu sei que as vagas existem, tá? Eu sei que vocês não estão tendo toda a visibilidade que deveria ter, mas vocês não sabem. E, tipo, não tá tão visível quanto poderia. Então, é realmente um problema. Aumentar a facilidade para descobrir quais oportunidades de projetos indie estão disponíveis. Isso é bem legal também. Meu, não precisa nem ser uma empresa. Quem que está fazendo um projeto legal para eu ir lá ajudar? Né? É uma dor grande e interessante. Aumentar a facilidade para descobrir quais vagas estão disponíveis é parecido com o de cima, ela tem uma escrita um pouquinho diferente, mas a gente vê que está no mesmo nível. Essa aqui é muito louca, diminuir assédio no mercado de trabalho de jogos digitais. A maioria das meninas com quem a gente conversou comentaram problemas nos processos de entrevista. Então, é muito importante estar aqui também. Olha a nota também super alta, olha como isso
está impactando o mercado negativamente, sabe? E é necessário atuar. Aumentar a capacidade de demonstrar ao mercado suas habilidades e o que sabe fazer. Então, você, individualmente, qual é a sua arma, né, dentro do game, da área de desenvolvimento de games? Putz, eu faço algumas coisas, mas, cara, a arte é a minha arma, é com isso que eu vou ser o fodão, sabe? Eu posso aprender a animar, posso aprender a programar um pouquinho, mas a especialidade que eu comentei antes, né? Então, como que você mostra para o mercado no que você realmente é bom? E aumentar a divulgação dos seus trabalhos e portfólio para mais pessoas e profissionais do mercado, que é também uma dor que eu até achei que ela ia aparecer com uma nota mais alta, mas a gente entendeu que ela não é tão alta quanto o cara conseguir a primeira, mas ainda é muito relevante, quase 7, né, ainda, que é como que eu mostro isso para as pessoas certas e como é que eu ganho feedback. O cara vai olhar o que eu faço e ele vai poder falar, meu, no portfólio de dev é bom ter isso, é bom ter aquilo, no portfólio de arte é bom ter XYZ. Então, foi muito legal esse processo, deu um mega trabalho fazer essa pesquisa, era muita gente para responder, foram centenas de pessoas que a gente tinha que afunilar para estar nesse perfil intermediário, mas valeu muito a pena, deu um norte muito bom. E o pessoal da Ventures, eles me falam sempre isso, né? Alguma informação é muito melhor do que nenhuma. Então, olha o quanto isso já informa, se a gente quer construir uma solução, olha quanto já tem de norte aqui, né, para mostrar coisas que realmente têm valor para vocês. Então, o que a gente fez? Juntamos uma galera, uma porrada de gente da TEPS toda, de convidados específicos, pessoas do perfil de vocês, e fizemos um brainstorming gigantesco e chegamos com 50 soluções possíveis, a gente chama de outcomes, né? 50 soluções possíveis para atender aqueles pontos que a gente separou. Aí, por vários critérios, primeiro interno principalmente, que é tipo, o quanto a gente, como TEPS, Ventures, Games, Rodolfo, o quanto a gente consegue ajudar dessas soluções que a gente inventou. A gente olhava para algumas e falava, isso a gente não vai conseguir fazer, a gente foi afunilando para 20, e aí a gente chegou em 6 principais, né? Então a gente afunilou, escolheu os principais outcomes nos quais a gente queria trabalhar. E basicamente eles estão aqui. E 6 até é muito ainda, tá? Mas é só um jeito de focar os nossos esforços para entender a solução que mais vai resolver. E quais então são os objetivos principais que a gente entendeu? Aumentar a facilidade da primeira oportunidade, aumentar a divulgação dos trabalhos e portfólio para pessoas do mercado, aumentar as oportunidades disponíveis, qualidade do portfólio. Então não é só mostrar o portfólio, é quando eu mostrar, ter um portfólio legal. A capacidade de demonstrar suas habilidades, eu sou bom em XYZ. E, consequentemente, aumentar o dinheiro ganho na atuação no mercado. Começar a ganhar dinheiro. E aí sim a gente vai, tendo essa clareza de dores e problemas, a gente vai para a solução. Então, até agora, todo esse processo que eu mostrei para vocês, que eu falei que foram meses, toda essa lógica poderia ser aplicada para jogo, sabe? Entender muito bem a pessoa que vai ser o seu jogador, entender a dor dela, falar com ela, fazer entrevista, porque aí o produto vai ficando de cara mais relevante e tem mais valor para essa pessoa. Aí, tendo essa clareza, a gente começa a fazer uma coisa muito legal também, análise de competidores, né? Então, para cada uma dessas frentes que a gente entendeu que são dores de vocês, quem está sendo resolvido, o que está sendo resolvido por quem? Então, quando a gente pega Cato, empregos, InfoJobs e cruza, a gente vê que eles estão, com certeza, oferecendo vagas de emprego. Eles aumentam a facilidade para conseguir uma primeira vaga. Mas eles facilitam a descoberta das oportunidades? Um pouco, por isso está em amarelo, sabe? Mas você ainda tem que entrar lá, pesquisar, mais sua iniciativa. Agora, eles aumentam a capacidade de demonstrar para o mercado suas habilidades? Não. Ele não, tipo, você que tem que mostrar suas habilidades, fazer um currículo bom, ele só está lá, tipo, num banco, né? Então, a gente vai fazendo essa análise. Onde a Abra Games ajuda? Ela ajuda muito para conseguir uma primeira oportunidade, porque tem essa listagem de estúdios que contratam no site deles, isso ajuda. Mas é verde, não é amarelo e não verde. Então, a gente foi quebrando para ver assim, onde está mais vermelho. Olha só, se a gente pegar toda essa área aqui, ó, tá mal atendida. E já que essa área toda está mal atendida, talvez seja aqui que a gente tenha que agir. Então a gente fez isso internamente, a gente fez isso externamente, internacionalmente, na verdade. Então, ó, fora do Brasil tem, por exemplo, Fiverr, que é uma plataforma super legal para você criar o seu perfil lá e começar a vender trabalho, né? Enfim, então a gente foi vendo onde está o vermelhinho também. O vermelhinho nunca estava aqui em cima, ele estava por aqui. Aqui, isso aqui está meio mal atendido. Quer dizer, mostrar ao mercado o que vocês podem fazer, aumentar a divulgação dos portfólios e aumentar a qualidade dos portfólios individuais. Então é aqui que está a dor, sabe? Então isso é muito legal para a gente. Do nosso lado, querendo
construir essa iniciativa que vai solucionar o problema, olha como vai dando clareza do que fazer. Então, foi então para essas brainstorming de soluções, que eu comentei para vocês. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, desse brainstorming de soluções, como ele foi. Ele foi muito guiado pelo que veio antes, tem uma porrada de coisas por categoria. Então, pô, vamos fazer uma agência de serviços. A gente pega os trampos das empresas de games, pega essa galera que quer trabalhar, cria time com eles e revende. Não, vamos fazer uma nova jam, alguma coisa muito bem estruturada para a galera poder ganhar portfólio. A gente ajuda a organizar. Não, vamos fazer. Tem duas linhas só para eles. Vamos fazer uma empresa, uma fábrica de jogo que só contrata a galera dos novos talentos. E, enfim, a gente vai pirando, né? Vai indo para frente ali tentando descobrir o que seria a boa solução. Vamos fazer um reality show, sabe? Tipo The Ultimate Fighter. Vamos pegar 100 pessoas e vamos começar a fazer um monte de desafios e revelar o maior criador de games do Brasil, sabe? Brainstorm é muito louco nesse sentido. Você pode pirar realmente e volta naquele lance. É bom pirar para tirar do sistema, para você falar, eu queria botar essa ideia para fora. Mas o que funciona? O que a gente, como o TEPS, consegue ajudar? Então, a gente foi fazendo um monte de opções. E aí, não acaba nunca. Eu falei, foi essas opções todas que a gente filtrou lá atrás, né, para chegar em menos coisas. E aí a gente começou a testar. Quando a gente tinha ali uns 5, 6 que a gente entendeu, ó, a gente pode trabalhar nisso, a gente pode resolver vários desses problemas, a gente entendeu as melhores, a gente começou a testar. E isso é também uma dica que eu dou para vocês quando vocês quiserem criar jogos. Essa dica que eu vou dar para vocês, tipo, ela vale assim, ela não tem preço, né? Ela é o jeito, porque assim, qual é o maior problema quando você faz qualquer produto? É você fazer uma coisa que ninguém quer. Esse é o maior problema de quase todo mundo que faz jogo, que faz empresa, é você perder muito tempo desenvolvendo uma solução que na verdade quase ninguém precisa. E jogo acontece muito isso. Muita gente faz o jogo que ninguém quer jogar, sabe? Perde muito tempo nisso e só descobre depois de gastar uma fortuna. Então, a forma como eu testo há muitos anos já, eu aprendi isso com a Páprica, eu chamo de fake trailers, assim, de certa forma, que é, se eu quero saber se as pessoas querem jogar um jogo de culinária, que tal então eu fazer um trailer de culinária do que seria o jogo, um vídeo de 60 segundos e rodar propaganda ads nos lugares e ver quantas pessoas clicam, sabe? Ver quantas pessoas clicariam. Qualquer informação é melhor que nenhuma, sabe? Esse é o tipo de manhãzinha que nas empresas se faz muito e que você não imagina quando você está fora do mercado, né? Então, esse foi um teste que a gente fez. A gente criou essas empresas falsas e fez propaganda rodando no Brasil inteiro para esse público, vendo onde as pessoas se interessavam mais. E olha como é simples, a gente rodou esses 4 conceitos aqui, ó, resolva os desafios e demonstre suas habilidades ao mercado. Então, a plataforma, é claro que tinha um pouco mais de estrutura quando a gente rodou, mas aqui, vocês teriam interesse por isso? Você entra na plataforma, vai ter desafio pronto lá, você resolve, você vai ser ranqueado, e os que forem melhor, a gente separa para os trabalhos, né, para vagas de emprego, ou não. Vamos fazer uma plataforma de ganhar experiência prática. Então a galera entra, todo mundo faz trabalho junto, isso vira portfólio. Não, vamos fazer um curso mesmo. Vem se preparar, um preparatório. Sai da faculdade, vem fazer o nosso curso de como entrar no mercado. Ou não, vamos fazer uma plataforma de mentores. A gente vai pegar os caras super experientes, fazer uma plataforma que vocês podem conversar com eles diretamente. Então, todos esses aqui são legais, né? Todos eles já estão resolvendo os problemas que a gente viu lá em cima. Mas é aquela história do jogo. Se a gente fosse botar cada uma dessas empresas para rodar, para descobrir o que vai dar certo, vai custar uma fortuna. Eu tô vendo um pouquinho no chat vocês falando, né, dos projetos aí. Tipo, calma que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar na solução e talvez até o que vocês estão falando de montar os grupos e começar a fazer, tá tudo um pouco já falado aqui, né? Então, a gente já tá olhando para essa solução, mas vamos nessa. Então, olha só, aqueles grandes objetivos que a gente falou, que todo mundo do nível intermediário quer trabalhar com games, a gente reduziu eles para essa frase. A gente entendeu que ela diz, ela é o grande resumo mesmo do quem quer trabalhar com games tem que fazer isso aqui bem, que é melhorar a divulgação e qualidade do seu portfólio profissional. Eu tenho que ter projetos legais no meu portfólio e eu tenho que conseguir mostrar isso para quem importa. E com isso, multiplicar suas chances de conseguir oportunidades no mercado. Então, esse é o resumão de todas aquelas dores que a gente viu. O que é mais importante, o que está menos satisfeito. É aqui.
Então a gente rodou aqueles primeiros testes com aquelas empresas fake para, na verdade, entender para qual objetivo a gente queria refinar. A gente refinou nesse. Então, vamos agora criar novos testes e rodar novas campanhas, Brasil todo, né? Paga lá Facebook Ads, Google Ads, vamos descobrir o que gera mais interesse. Aí a gente vai para a próxima etapa, que é, entendendo o que é isso aqui, a gente fez um carrossel no Facebook, uma propaganda estilo carrossel, que é, entendendo o que é SEAdor, vamos ver quem vai começar a deslizar para o lado e ver o resto. A gente criou algumas opções de soluções. Então aqui a Design Games ajuda talentos a se desenvolverem, facilitando o contato e integração com uma seleção de profissionais experientes, mentoria. E colocamos features, como se fosse uma plataforma real. Quem clica, quem que está interagindo, isso vai gerando para a gente insumos de o que gera mais interesse. Então, cara, isso, de novo, é uma super simplificação de testes que rodaram por semanas. E uma coisa interessante também, para a gente ter mais qualidade no teste, não é só quem clica. A gente começou a jogar isso para uma landing page simples, muito, muito simples. E, de novo, no caso de vocês, está fazendo um jogo, fez lá um trailer, uma imagem do que seria o jogo de vocês, antes de fazer o jogo, né? Joga para, de repente, uma landing page simples assim, meu, você teria interesse em jogar o nosso jogo? Tipo, se inscreve aqui para a gente saber, sabe? Tipo, se a gente continua desenvolvendo. Parece, é uma coisa simples, sabe, mas ela informa tanto, assim, quantas pessoas clicaram, das que clicaram e vieram para cá, quantas se inscreveram, quantas realmente estão interessadas em cada solução que você está propondo, sabe, isso, eu falei, não tem preço, isso aqui, cara, você deixa de gastar um ano de desenvolvimento, tira dentro do seu coração a vontade de testar uma certa ideia, e às vezes o mercado vai te falar a verdade, sabe. Bom, isso, então testes pra caramba, práticos aqui para entender isso, qual é a solução que gera mais valor para vocês que querem entrar no mercado. Então, só vocês terem uma ideia, a gente rodou isso para 990 mil pessoas que meio que caíram nessa segmentação nível Brasil. De 21 a 41 anos a gente entende que é mais esse perfil que está no intermediário, aí interesses em game design, music videogame, game art, produção, a gente tem as keywords aqui de como a gente vai chamar. A distribuição entre homens e mulheres, você vê que é um pouquinho mais masculino ainda, é algo que a gente pensa bastante em trabalhar, talvez, facilitando para mulheres, facilitando para trans, facilitando para negros, para todas as minorias no mercado de games, enfim, a gente consegue, tendo uma solução, trabalhar esses lados. E, tendo esses insights todos, a gente foi para a última etapa, que foram entrevistas qualitativas. Eu peguei, selecionei das centenas de pessoas que a gente tinha conversado, 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, a gente convidou também, a gente deixou aberto para algumas se disponibilizarem, a gente conversou individualmente sobre as melhores soluções que a gente tinha. As melhores soluções que a gente tinha até o momento eram três. Uma plataforma para te integrar com pessoas experientes no mercado para serem seus mentores e acelerar. Então, imagina, você pode falar, você quer ser game designer? A gente te conecta com o game designer da Riot, sabe? E o cara vai te dar as dicas que você precisa. Uma segunda opção seria uma plataforma que ajuda a publicar portfólio, então você manda os links lá de ArtStation, do LinkedIn, tudo centraliza lá e vira uma plataforma centralizada dos seus portfólios de game design. E a gente conversou e falou também de uma opção de uma plataforma que conecta todos vocês, e acho que é muito parecido com o que vocês estão falando no chat, uma plataforma que conecta todos vocês entram lá, fazem um cadastro e a gente monta times e passa demandas iguais às que a TEPS produz, mas teste para vocês poderem ter experiências práticas, mas ainda teste, né? Então, isso poderia servir de portfólio e tal. A gente foi conversando individualmente, entendendo exatamente o que geraria mais valor em cada um dos casos. E muitas vezes em pesquisa, o objetivo da pesquisa não é escolher um, mas é excluir o pior. Isso é muito mais realista. Tipo, escolher o melhor é muito difícil, mas excluir os piores é mais fácil. E, nesse sentido, qual foi excluído aqui? Por incrível que pareça, a opção excluída pelas pessoas que a gente entrevistou, quase unanimamente, foi a plataforma de portfólio. E olha que engraçado, é algo que eu não imaginava. Na minha cabeça, a gente já podia considerar que uma plataforma de portfólio resolveria aquele problema que eu mostrei para vocês de o mais importante é o ter um portfólio legal com coisas legais e ter para quem mostrar. Mas olha o que eles me disseram, que se eu tiver um bom mentor, eu vou mostrar meu portfólio para esse mentor e ele vai me falar o que eu preciso melhorar. Se eu tiver um squad que faz produtos iguais aos do mercado, eu vou ter jogos legais para botar no meu portfólio e meu portfólio já vai melhorar, eu não preciso de uma plataforma. Eu posso usar esses dois e ainda subir no LinkedIn, eu posso usar esses dois e, enfim, vocês me disseram, né, vocês me trouxeram, os entrevistados ali, os insights para a gente saber o que excluir. Então,
a gente tem uma proposta atual, com metas bem de curto prazo, de como a gente ajuda o mercado ainda esse ano, e é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Ainda é um draft, tá? Mas já não é pelo menos um fake trailer, que nem eu falei ali atrás. É realmente nosso foco agora, que a gente entendeu que tem solução, que tem valor. A gente está chamando de uma plataforma de squads com mentores. Então, lembra que o objetivo é melhorar a qualidade de divulgação do seu portfólio profissional e multiplicar as chances de conseguir oportunidades. Como a gente vai fazer isso? Vai criar uma iniciativa que conecta os perfis de todo mundo que a gente entende que está nesse perfil intermediário, e a gente vai estruturar essas equipes multidisciplinares para trabalhar em simulações desses projetos do mercado. Então, cara, projetos como a TEPS produz hoje, a gente vai fazer simulações dele para vocês ganharem experiência e receber o briefing do jeito que a TEPS te pediria se você fosse um freela, só que ainda num jeito de você ganhar experiência. E conectar os profissionais que trabalham com a gente na TEPS e que já saíram da TEPS e estão em empresas internacionais como mentores para eventualmente fazerem esses treinamentos, essas dicas individuais. Então a gente juntou mentoria com ganhar experiência prática. Quando a gente pensa nisso na prática, como é que a gente está fazendo? A gente está pensando em 4 funcionalidades. As funcionalidades 1, 2 e 3, a gente pensou que elas vão ser totalmente gratuitas. Nosso objetivo com isso é facilitar a nossa vida para conseguir descobrir novos talentos e contratar mais fácil para TEPs, inicialmente, que já tem uma demanda de contratação grande, mas também, quem sabe, começar a gerar esse valor até para fora. Então, a primeira funcionalidade que a gente está pensando, eu não sei se isso é uma plataforma específica, se é um site, a gente está trabalhando um pouco nisso, ou se é um evento de 4 semanas, mas primeiro a gente vai cadastrar esses perfis de todo mundo que quiser participar. Aí a gente vai ter que analisar todos esses perfis e separar, então, separar quem está no nível, cara, você ainda precisa de experiência prática para poder ganhar freelas de verdade, e esse cara, não, esse cara aqui já é um freela, ele já só precisa entender um pouco mais as coisas, então a gente vai separar um pouquinho quem precisa se desenvolver em cada nível, e aí passar os projetos para cada grupo que a gente vai separar. Então a gente vai unir, sei lá, vamos juntar aquele GD com aquele dev, com um artista e vamos fazer essa ferramentinha que a TEPS usa pra caramba de criar roupa para o bichinho virtual deles. Então, uma simulação de algo que eles contratariam de verdade. Vocês vão ter a experiência prática, vocês vão poder usar tudo isso no portfólio de vocês, falar, meu, eu nunca trabalhei, quando você for numa entrevista, eu nunca trabalhei de fato, mas participei daquele projeto e fiz essas demandas aqui de acordo com a TEPS e esse é meu resultado, sabe? Então vai gerar esse portfólio e além disso, a gente vai selecionar, de dentro de todo mundo que participar, os destaques. A gente vai criar 2 iniciativas. Uma que é equipes especiais, que a gente aí sim, essas equipes, a gente vai montar um time de freelas para fazer projetos remunerados para a TEPS. Então, ele passa de todas as unidades TEPS Ventures, TEPS Games. A gente vai montar esse time de freelas. E também vamos colocar pessoas específicas em vagas CLT dentro da TEPS. Beleza. Então, tudo isso aqui a gente já está bem organizado, a gente já está se estruturando para fazer e vai acontecer logo menos. O que a gente está pensando é, isso evoluindo, a gente vai adicionar uma 4ª funcionalidade paga, mas a gente está pensando em preços baixos, porque a gente entendeu também nas entrevistas que todo mundo que está nesse perfil intermediário tem uma dor muito grande financeira agora, que o cara já gastou para a faculdade, ele não consegue fazer um grande investimento para se desenvolver, para entrar no mercado. Por isso que a gente entende que 1, 2 e 3 precisa ser gratuito. Mas uma vez que isso funciona, que tem essa plataforma, a gente tem esse grupo de pessoas legais aqui dentro, a gente entende que daria fazer uma área de eventos exclusivos com lives sobre todos os temas, marketing para jogos, monetização, ter as mentorias individuais, você vai lá e agenda uma hora com o mentor da sua área específica, tira todas as suas dúvidas. Então é uma evolução que a gente quer fazer pago, mas ainda assim, pago quando você paga por uso, né? Então vou marcar uma hora de mentoria, a maior parte desse custo vai para o mentor, então tudo isso é a nossa forma de incentivar o mercado. Beleza? Para a gente chegar no final aqui, eu queria mostrar um pouquinho para vocês nossas metas para esse projeto de médio prazo. Quer dizer, até o final desse ano, vamos lembrar, né, eu comecei falando qual é o grande objetivo de todo mundo que estava aqui nesse talk? Trabalhar com criação de jogos. Então, a gente quer que a iniciativa fomente isso muito bem. Então, a gente quer te ajudar a melhorar a qualidade de divulgação dos seus portfólios e multiplicar as chances de vocês para entrar no mercado. Com aquela iniciativa que eu falei, que acabei de falar, que a gente ainda está estruturando um pouco melhor, mas qual é a meta que a gente tem? A gente quer, claro, ter, sei lá, 2.000 cadastros ainda esse ano, pelo menos, para que a gente possa, que pelo menos 200 novos talentos tenham a primeira experiência prática pela plataforma, possam falar, beleza, eu peguei lá os projetos que vocês passaram iguais os da TEPS, que ainda são simulações, mas são projetos, a gente quer que 200 pessoas pelo menos tenham essa primeira experiência com a gente.
A gente quer selecionar pelo menos 20 pessoas para o nosso time de freela ainda esse ano, e a gente quer contratar pelo menos 5 talentos para o time da TEPS mesmo, como CLT. Então, é claro que isso é um filtro, a gente quer ir afunilando os talentos e pegando ali as revelações, mas essa é a nossa meta ainda para esse ano. Então, o que eu gostaria de dizer é para vocês ficarem espertos no que a gente está desenvolvendo, eu vou passar daqui a pouco um link para vocês saberem como vocês entram em contato com a gente e onde que a gente vai começar a informar sobre isso, mas esse é um pouco da nossa meta. Eu sei que ainda é pouco, mas esse é o nosso protótipo para 2021. É pegar tudo que a gente estudou esse ano que eu mostrei para vocês, colocar em prática, atingir esses números. Eu sei que é pouco para todo mundo que quer entrar no mercado, mas são 200 pessoas que vão ter tido a primeira experiência, são 20 talentos que vão estar lá no time de freela, são 5 pessoas que vão conseguir emprego, sabe? Então, para começar, a gente acha que é um começo muito legal. A curtíssimo prazo, a gente tem já vagas na TEPS abertas hoje, então o que eu indicaria é que vocês copiem esse endereço aqui, jobs.kenobi.com/teps, e entrem lá e já comecem a olhar essas vagas. Não tem tantas vagas ainda júnior, né, nível 1, mas tem uma vaga de Game Designer 1 aqui, que já é bem interessante. E outra, tem essa parte muito interessante aqui, que é, não encontrou sua vaga, manda assim mesmo, eles têm esse banco que eles estão sempre olhando. A gente imagina que daqui a um tempo, todo esse banco que hoje eles têm que fazer por fora e dar um puta trabalho, a gente vai conseguir centralizar isso na iniciativa que eu estou cuidando com a Design Games, que vai ser essa grande, esse pool de talentos, né, que vai acelerar o mercado. Mas por enquanto vocês ainda podem entrar por lá. Então, antes de eu chegar com a solução para vocês, já tem a curto prazo opções, pelo menos na TEPS, mas, cara, com certeza tem em outros lugares também. E para vocês saberem mais sobre o que a gente está lançando, para vocês entrarem em contato, ficarem espertos, a gente está centralizando hoje tudo na página do Facebook, para facilitar um pouco a nossa vida também, para não ficar várias fontes diferentes e a gente poder categorizar quem está falando com a gente, mas dúvidas mais sobre o projeto, eu quero participar agora dos testes que vocês estão fazendo, sabe? E a gente está fazendo alguns protótipos agora fechados, então você quer participar, quer ser uma das primeiras pessoas, manda uma mensagem lá para a gente, e fique esperto nas postagens que a gente vai começar a fazer por ali. A gente imagina que o projeto vai evoluir, vai ganhar um novo nome, vai ganhar uma cara mesmo mais estruturada logo mais, mas por enquanto é por aqui que vocês conseguem saber. Falei exatamente 1 hora até agora. Que mais que eu preciso deixar aqui? Eu acho que esse era o último link que eu tinha, esse foi o meu último slide, e é isso. Falei pra caramba, acho que deve ter um monte de dúvida e um monte de ponto, mas, bom, acho que agora é a hora legal para eu começar a ouvir um pouquinho, entender um pouquinho como vocês entendem isso, se vocês gostaram, enfim, tirar todas as dúvidas. Opa, Rodolfo, tudo bom? Eu sou o Lucas, eu vou estar passando as dúvidas aí do pessoal, tá? Tá, legal, obrigado. Tranquilo. A primeira do João Paulo tem bastante mercado para empresas de sound design outsource aqui no Brasil? Cara, sim. Eu falei, tipo, o sound design, ele é uma área bem complicada de trabalhar, porque assim, primeiro, é intangível. Mesmo em relação à arte, mandando bem a realzona para vocês, tem uma intangibilidade pesada no sound design, que é você não vê os assets. Então, é muito difícil a sua proposta de valor para você cobrar bem, sabe? Para você ter uma empresa e você poder cobrar aquilo que custa você ter a estrutura, você poder contratar pessoas, você tem que cobrar bem. Então, aí que o problema pega. Tipo, tem algumas empresas, tem bastante gente prestando serviço, mas tem muita gente cobrando muito pouco, assim, muito, muito, muito pouco. E eu entendo que é o jeito de entrar no mercado, mas dá uma zoada para todos os sound designers, sabe? Então, a resposta é sim e não, sabe? Tipo, acho que a melhor resposta para isso é, de modo geral, as empresas de games do Brasil e do mundo não estão contratando sound designer interno, de modo geral. Porque eles sabem que é uma área que o cara é muito mais produtivo do que o game. Então, é mais normal que ele seja um freela. Então, assim, acho que a minha dica é, se você quer testar isso de cara, saber se vai dar certo, começa como freela. Começa sem uma estrutura de empresa, sabe? Começa independente, prestando serviço, e aí talvez evoluir para uma empresa seja natural. Ok. Rapaziada, quem quiser mandar pergunta, acho que pode continuar mandando aí, se tiver Isso. dúvida, né? Mas eu vou Uhum. falar as que já fizeram. Para quem possui interesse na área de áudio dentro dos games e não tem conhecimento sobre música, por exemplo, existem alternativas para se desenvolver na área?
Cara, muito boa essa pergunta. A coisa que talvez você menos precise saber para trabalhar com áudio para games é música. Você não precisa saber música at all. Tipo, você não precisa saber. Agora, o que que você vai passar a maior parte do seu tempo fazendo quando você trabalhar com áudio para games? Planilhas. Você vai fazer muita planilha, porque você vai fazer interface com desenvolvedores. Então, assim, claro que você pode usar um middleware, que é uma ferramenta de implementação que vai facilitar a sua vida, ela vai permitir que você no estúdio teste como vai soar o som, mas não é totalmente realista que todas as empresas de games vão aceitar que você use um middleware, porque eles têm que pagar por isso e vai ficar tudo mais caro. Então, eu fiz muitos projetos que a implementação do som que eu criava era feita totalmente pelo dev, né, pelo programador do time, só que você tem que falar um pouco da língua dele. Então, eu tive que estudar a lógica de programação e aprender a fazer a planilha de asset de um jeito que é claro o suficiente para entender a lógica. Tudo, assim. Então, cara, esse áudio vai tocar com fade in de tantos milissegundos, e fade out de tudo, tem que estar lá tudo. Então, você passa muito tempo fazendo isso, que é o que eu chamo de sound project. É o projeto, sound design project, é o projeto do desenho de som, né? Agora, a música, de fato, sinceramente, você contrata, sabe? Tipo, hoje acontece muito isso. Você vai chamar um compositor, vai passar os assets para ele, as especificações do que você precisa, e contrata, ele te faz a música e você entrega para o seu cliente, assim. Então, não precisa saber música. Ok, eu acho que a próxima também é bem relativa a essa, né? Que é um sound designer não é necessariamente um compositor, certo? Exatamente, ele é um Sim. sound designer. Ele desenha o clima do som, sabe? Ele pensa assim, meu, quando se o cara, se o personagem pisar naquele gelo fino, ele tem que saber que ele pode morrer. Então, como é que eu faço um som de gelo que vai servir de interface para ele entender que tá ficando perigoso? Sabe? Esse é um exemplo do pensamento que o sound designer tem muito maior do que música. A música é mais um clima do que o resto, funciona muito mais como user interface, como UX. Ok. O Eric mandou assim: o que eu percebo é que pessoas experientes de muitas outras áreas, geralmente envolvidas com TI, desenvolvimento e marketing, têm migrado para a produção de jogos, os conhecimentos que já possuem, pois parece ser um mercado um pouco menos agressivo e mais acolhedor profissional. Se é verdade isso. Verdade absoluta. Lembra que eu falei lá no começo? Você quer trabalhar com games, você está competindo com quais profissionais? Você está entrando em qual mercado de trabalho? Não é entretenimento, não é games, é tecnologia. Então é isso. Todas as áreas de tecnologia e até de criação, sabe? De marketing, que você comentou, eles vão ter uma certa vantagem para a migração. É para a gente parte desse grupo intermediário. Então, às vezes, um cara que já é designer há muito tempo de marketing, já está acostumado a fazer campanha, ele é muito valioso para games, porque games usa todas as ferramentas de marketing digital. Então, é começar a olhar. Se você, por exemplo, já tem uma skill muito boa de social, se você é muito bom no Instagram, sabe, talvez seja uma skill que uma empresa que quer montar uma área de social vai precisar de alguém que saiba fazer isso. Então é isso, é entender as armas que você tem, sabe? E às vezes você tem muito mais armas do que imagina. Então concordo, a colocação é verdadeira, sim. Que significa mais competição para quem está chegando, mas é isso aí, sabe? É um mercado que é uma corrida. De certa forma, não dá para ficar só esperando chegar a vaga. Vocês vão ter que correr atrás, nem que seja se cadastrando com a nossa iniciativa ou com outras, mas é bem uma coisa muito proativa. É um mercado de proatividade é animal, assim, precisa ter. Ok. Uma do Kenny Thomas. Como funciona para entrar como QA numa empresa de games? Que... QA é uma área muito comum como porta de entrada em games. Como funciona entrar? Muitas vezes é participar do processo seletivo. Eles vão. QAs são muito GDs. Desculpa, vou reformular. Pessoas que estudam game design. Quer dizer, todo mundo da faculdade de vocês de design de games são bons QAs, de cara. Porque QA, assim como sound design, é uma profissão que ela é muito enxergada de forma equivocada. Assim, você pensa que você vai jogar muito e blá, 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 sabe, vai poder dar pitaco, mas não é nada disso. É super estruturado, você vai receber uma lista das coisas que você precisa testar e dos objetivos daquela sprint exata. Você vai ter que fazer muito relatório para falar o que deu certo e errado, testar de formas que gerem o erro para pegar coisas que o programador não previu. É, então, ela é muito parecida com game design, sabe? Na capacidade de você documentar, de registrar. Todas as áreas de games elas têm muito registro, né? Você tem que saber documentar bem. Então, é uma coisa que para mim no começo, quando eu era mais músico, eu era mais produtor musical,
Foi uma adaptação que eu precisei fazer, mudando a minha cabeça, uma adaptação necessária. Mas, cara, que é uma área muito legal porque você trabalha a interface com todo mundo da empresa. Todas as áreas, a não ser que seja um QA específico de, né, de arte, sei lá. Mas parece uma empresa maior nesse caso. Então, de modo geral, você trabalha com quase todos os produtos, ou pelo menos do seu time, mas trabalha com todas as áreas. Você vai falar com dev, com artista, com sound designer, com todo mundo. Então, eu acho que é uma excelente área para entrar, sabe? E é uma área que é muito engraçado que todo mundo usa ela como área de entrada, mas acaba isso acontecendo muito, então tem poucos especialistas em qualidade. Então é uma área muito legal para fazer carreira, na verdade, para você virar um lead e tal. Entendi. Uma do Jorge Freitas. Em relação à produção direta de músicas para games, o mercado é abrangente? Eu sou formado em música e estou me especializando em programação no momento. O mercado é abrangente. O mercado é abrangente. Tipo, eu falei, é que assim, música é uma skill muito específica, sabe? Tipo, então depende. Você quer fazer muito dinheiro com música para game, não vai rolar. Não vai rolar, sabe? Tipo, não é para fazer uma puta empresa que vai ganhar muita grana que você vai abrir uma empresa de áudio. Você vai abrir uma empresa de áudio para game porque você adora áudio para game. E aí, adorando tanto, uma hora a empresa vai ser autossustentável, sabe? Eu tenho a Conga há 10 anos. Então, demora muito para estabilizar. Agora, eu consigo pegar muitos projetos legais, sabe? Projetos, principalmente realidade virtual, eu acho que hoje é onde está o ouro, assim. Eu fiz um projeto muito específico, vocês perguntaram bastante de áudio para games, então eu vou comentar um pouquinho. Eu fiz um projeto bem único, assim, que chamava Sound Analytics, quando eu era o lead sound designer na TEPS. Eu consegui implementar junto com os devs um jeito de medir se as pessoas estavam jogando com som ou não. E aí, em vários níveis, eu conseguia saber se o cara abaixa o som no device, se ele desliga ou liga nos settings. E isso tudo vem de uma lógica que acontece muito em games, que é a lógica do update. Então, assim, você sempre vai ficar medindo, porque provavelmente o jogo não está tão bom quanto poderia ser e vai ter coisa para melhorar. E áudio acontece isso muito. Então, eu fiz um projeto meio sem precedente no mundo. Assim, a gente criou até um talk internacional sobre isso, sobre analytics de som em jogos mobile. E é meio frustrante, assim, 30% de todos os jogadores dos jogos mobile jogam sem som. Totalmente, absolutamente sem som. Dos que jogam com som, 25% desses que sobraram desligam a música, jogam com os efeitos do jogo, mas jogam ouvindo o Spotify. E o resto joga com o som do jogo. Então, é violento quando a gente fala de mobile, porque, pensa bem, o cara tá no metrô muitas vezes, sabe? O cara tá numa situação que não é propícia para o sound design. Então, o sound design para mobile, ele é muito legal porque você atinge centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, o seu trabalho vai ter alcance. Mas ele é muito chato do ponto de vista de marcar, de você deixar uma marca no mundo com o som que você produziu. Não vai rolar. Tipo, você vai ter que fazer o jogo, assim. Então, eu acho que realidade virtual, para quem ama sound design e som digital, é a área. Você vai ter bem menos trabalho, mas você vai poder cobrar mais porque é mais específico, e o som é 3D, sabe? Tipo, você vai virar a cabeça e você pode construir um ambiente virtual que acompanha. Se você botar um negócio aqui na direita e olhar para lá, o som vai ficar só no ouvido direito. Tudo isso não acontece em mobile, sabe? Então, enfim, é mais uma escolha pessoal, sabe? Essa pergunta é mais complexa. Você tem que entender onde você quer trabalhar e, enfim, onde você acha que você vai ficar animado de fazer isso por muito tempo, que aí você vai ficar muito bom naquilo. Gente, a gente teve, tipo, muita pergunta que a gente não esperava tantas, então eu vou selecionar aqui as melhores e as outras os co-hosts vão respondendo no chat mesmo, tá? É, então, sobre essa apresentação que você fez, teria como enviar o arquivo pra gente? Porque muita gente pediu essa apresentação. Cara, tem muita coisa aqui que eu ainda compartilhado desse estudo da TEPS. Eu preciso ver o quanto eu posso abrir. O que eu posso fazer provavelmente é dar uma limpada depois, ver o que talvez seja mais sensível para ficar com vocês e mandar uma cópia. Mas a maior parte desses dados, a gente provavelmente vai publicar um talk. é, um talk não, vai fazer um paper, sabe, um PDF para vocês baixarem, só que a gente precisa editar um pouquinho. Então, eu não vou mandar agora, porque eu acho que tá meio bruto ainda. Eu fiz isso, tipo, terminei essa semana, mas se vocês me derem um tempinho e vão se cadastrando na nossa página lá, eu vou criar um e-doc sobre isso, sabe, um e-book, e aí eu com certeza coloco. Tem muito mais informação legal que dá para até ficar melhor, mas eu preciso também alinhar
como a gente vai publicar isso, acho que o e-book vai ser o melhor formato. Ah, tranquilo, a gente teve um spoiler, então. Viu em Foi, primeira foi mão. total Ah, da spoiler, hora. total. Então vamos para outra. Qual o momento ideal para enviar currículos para as empresas de games por aqui no país, incluindo a coisa da experiência e tempo de curso na área? Acho que tem um momento ideal? Cara, um momento ideal. Eu acho que assim, eu repito que eu indico que vocês tenham uma especialidade. Então, se você ainda está pensando assim, puta, eu amo todas as partes de games, eu acho que isso não é tão ideal, vai, já que a gente está falando de ideal. Vocês veem que eu tive muita oportunidade dentro da TEPS em várias áreas diferentes, sabe? Porque eu tenho uma característica generalista, mas eu cheguei como especialista em sound design. Então, eu acho que a especialidade é muito importante. Porque a especialidade, ela vai deixar o seu currículo melhor. Ela vai deixar o seu portfólio melhor, porque você vai saber onde focar. Todas essas dúvidas que vocês têm hoje sobre como fazer um bom portfólio, muitas vezes é isso, sabe? É muita coisa. Então, talvez vocês tenham que se focar e fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha da sua porta de entrada, porque cada área briga, né, por muita gente ali. Então, que nem vocês falaram de QA, eu acho que é uma área muito legal realmente para entrar, até para você crescer lá dentro. Eu vi que eu bati o olho, eu vi que alguém falou que QA não é GD, não é Game Design. Não, o Game Designer, ele planeja e equilibra as mecânicas e as regras do jogo. O QA testa se isso está funcionando da forma que deveria estar, tanto de ser divertido quanto de não quebrar, né? Então, ele garante a qualidade, controle de quality assurance, né, QA. É uma área muito legal que tem pouco especialista, que nem eu comentei, sabe? Então, às vezes, fala, cara, eu vou montar um portfólio disso, sabe? Então, eu acho que o melhor momento é quando você tiver uma clareza de qual porta você quer, e se tem mais de uma, puta, eu gosto de sound design, mas eu também me interesso porque, faz 2 portfólios, faz 2 currículos e bons, sabe? E procure projetos onde você mostra que você teve experiência prática nisso, que é o que a gente quer resolver. Na parte de ter experiência, a gente vai criar esse pool de projetos ali para vocês poderem entrar na plataforma e formar os squads. Uma coisa que a gente quer fazer no Squad também é que as pessoas possam se avaliar 360, que é uma dinâmica que tem nas empresas, a avaliação 360, e é muito importante. Que, quem realmente colaborou, quem pode, esses feedbacks que vocês podem dar para vocês mesmo depois de trabalhar, que é uma coisa que numa jam não acontece tão bem, tá todo mundo tão esgotado, vai todo mundo embora, se o cara parou de participar e sumiu, o grupo que se vire, então a gente quer ajudar um pouco nisso para ajudar vocês até descobrirem às vezes qual é a especialidade. Então, resumindo, acho que o momento melhor de você se aplicar é quando você tiver um bom currículo com uma especialidade clara que mostra o seu diferencial, sabe? Por que você deve me chamar? Cara, eu sou um game designer iniciante, mas olha o que eu fiz, olha o que eu tenho estudado, sabe? Tudo isso ajuda. Hum. Teve uma mensagem do Delmar aqui te parabenizando pela apresentação, que ele falou que viu a apresentação, boa parte da apresentação, e depois entra em contato com você, tudo bem? Legal, maravilha. Obrigado, Delmar. Ok. Você se mantém atualizado, jogando e pesquisando sobre jogos para acompanhar a evolução e as inovações da parte sonora? Como que é seu processo de criação? Vamos lá. Eu passei, né, tipo, 6 anos na Games, 5 anos especificamente como lead sound designer. Eu montei um time lá de vários sound designers, porque a Taps Games, especificamente, como eu falei, fazia muito jogo. A gente chegou a fazer, eu acho que no maior ano, a nossa meta que foi bizarra lá foi 300 no mesmo ano, mas era normal 100 jogos no ano. Então, e assim, os jogos são de todos os tipos diferentes. Então, acho que um ponto bem legal é, os jogos que eu produzi, a grande maioria, não tem nada a ver com os jogos que eu jogo, tá? Então, é importante fazer um pouco dessa separação. Mas toda vez que eu entro num novo jogo que não tem nada a ver com os jogos que eu jogo muito aquele tipo de jogo. Então, sei lá, a gente fez muitos jogos de infantis uma época, assim, que era casinha de boneca. Cara, eu nunca tinha jogado um jogo de casinha de boneca que você vai lá, decora a casa, sabe, tipo, que o público-alvo são meninas de 8 a 12 anos. Então, às vezes, eu joguei muito a vida inteira, eu continuo jogando, principalmente no console. Isso me dá muita bagagem, principalmente assim, não de música ou de como aquele jogo mobile deve ser, mas dá bagagem assim de como programar o áudio legal. Então, eu vi num jogo de console que os caras fizeram uma mecânica que toda vez que acontece tal coisa, toca um efeito que ajuda o jogador a saber XYZ. Esse tipo de coisa dá para você absorver muito. Mas
em mobile principalmente pelo que eu comentei dos analytics lá, né? Muita gente vai jogar sem som. Então você precisa entender o seu público e você precisa fazer talvez uma primeira versão do sound design relativamente simples e deixar publicar o jogo. E aí com os updates, com esses analytics, se você tiver como medir, entendendo isso e aí sim melhorando o jogo. Jogo mobile tem muita feature que vai entrando, então o jogo ele sai simples para ver se vai bem. Se for um fracasso, eles não fazem mais update. Se começar a ir bem, eles vão adicionando funcionalidade. E para cada funcionalidade nova, vem novos sons. Então fica uma coisa bem interativa. Então o processo ele é mais assim, sabe? Ele é mais contínuo, mas de modo geral, se eu vou entrar num projeto novo, eu pego aquela referência, sei lá, jogo de match 3. E aí eu vou buscar os benchmarks, a gente tem algumas ferramentas que ajudam bastante, tem ferramentas de SPY, que é o... Ai, cara, deu um branco agora, mas é uma ferramenta que a gente usa, porque o pessoal de QA usa bastante, que eu consigo pesquisar por uma keyword. Então eu vou lá no jogo concorrente, é o Gardenscapes, é o jogo concorrente do que a gente vai produzir. Eu vou lá e pesquiso o áudio, aí vejo tudo que o pessoal que joga Gardenscape comenta de áudio. E de repente a galera fala assim, a música é repetitiva. Então, cara, no nosso jogo eu vou fazer a música mais longa, mais diferente, porque enjoa se for repetitivo. No Gardenscapes, sei lá, o efeito é muito alto, enche o saco, eu tenho que desligar. Beleza, então eu não vou errar nisso, sabe? Eu costumo pegar um jogo bem consolidado, e isso você pode fazer em qualquer área. Você pode pesquisar lá arte. O que as pessoas estão dizendo sobre a arte? O jogo é horrível, o jogo é legal, mas a arte é feia. Pô, vamos tentar então resolver isso e ser melhor que eles. Eu não lembro o nome da ferramenta agora, tá? Deu um branco, eu não vou lembrar. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Ela é uma ferramenta que ela pesquisa comentário que os jogadores fazem na loja. Você pode olhar de qualquer caminho. E olha como eu estou falando bastante de game áudio, que é a minha área, mas isso orientava muito o meu time. Quando eu trouxe essa funcionalidade, mudou a vida deles, assim, mudou o jeito dos caras fazerem game design. Então, resumindo, eu ainda estudo, eu ainda jogo jogos de console, mas eu gosto eu jogo no console Sekiro, eu jogo Bloodborne, jogo não tem nada a ver com jogo mobile, mas eu sempre jogo muito jogo mobile de cada estilo que eu tenho que trabalhar. Hoje menos, hoje eu estou mais em novos negócios, eu tenho jogado menos mobile. Bom, então acho que a gente vai para a última pergunta agora, né, para finalizar essa palestra, e é se você sabe se dentro da área de áudio ainda existem engenheiros de som dentro do mercado ou se costumam contratar mais audio designers mesmo. Cara, é assim, engenheiro de som, isso mesmo fora de game, tá? Essa nomenclatura, ela não é muito certa, assim. Ela era correta antes, porque antigamente, você está falando na época na época dos Beatles, era um engenheiro de som, porque o cara construiu a mesa, sabe? Era tão precário, eles chamavam o cara que construiu, ele ficava lá no estúdio, tipo, operando o bagulho enquanto os Beatles gravavam, tudo bem mecânico, assim. E isso virou uma terminologia para falar do cara da mesa de som. Então, a partir dos anos 90, como popularizou a tecnologia de áudio de modo geral, bastante nos anos 90, mesas, consoles digitais, todo mundo era engenheiro de som sem ser engenheiro, né? Eu fui engenheiro de som um tempão, sendo um técnico de áudio, para falar a verdade, é a nomenclatura mais correta. Então, eu acho que não importa tanto o seu background, não importa se você veio de engenharia as ferramentas, se você quer trabalhar com games, você vai precisar do mesmo skill set que é um cara que veio mais do lado criativo do que um cara que veio mais do lado técnico, que é saber documentar bem, saber trabalhar com áudio interativo, saber um pouco de lógica, não precisa saber programar, mas saber lógica, para saber falar com o programador. Se você puder usar um middleware, e se eu souber 1, 2, 3 é melhor ainda. Saber as engines, né? Unity, Unreal, e até as engines 2D, né? Tipo Construct e tudo mais. Muito importante conhecer algumas dessas, são as bases do mercado. Então isso você vai precisar. E com isso, muitas vezes você não vai mexer no DAW de áudio, você não vai gravar um arquivo de áudio, sabe? Isso eu falo pra muita gente hoje. Tipo, os caras falam assim, puta, eu acho muito louco os caras em áudio vão lá gravar som de tiro. Hoje não faz tanto sentido. O preço de você num stand com os microfones, com a autorização que você precisa para ir gravar e o tanto de bancos de som que tem da Sony com sons de tiro maravilhosos, assim, faz muito mais sentido você gastar e comprar um excelente banco do que ficar gravando, sabe? É uma coisa muito mais purista hoje. Se você quiser fazer um talk, assim, gravando todos os sons do meu jogo, sabe? Vai dar um puta trampo, mas é uma puta experiência legal que pro portfólio, sabe? Para mostrar o seu interesse pode ser muito legal. Eu vi uma época um cara falando, esqueci o nome do sound designer, mas eu
construir o violão que eu usei na trilha do jogo. E esse era o case dele, sabe? Se fosse só a música do jogo, seria uma música normal com violão, mas ele trouxe um valor. Então eu achei um pouco dessa da resposta. Tem várias formas de entrar, não tem um caminho só não. Então, acho que foi isso, Rodolfo. Brigadão aí pela palestra, foi muito bom. O pessoal todo gostou, pelo que eu estava vendo, falou que foi muito interessante e útil, né? Principalmente as informações. E Galera, acho que é pô, isso. muito obrigado pela oportunidade. Eu fico à disposição aí para todo mundo. De novo, o endereço que eu deixei ali da Design Games BR ali no Facebook é um canal que eu acho que é muito legal. Animem-se com esse mercado, sabe? Eu sei que vocês estão numa fase que é muito chata de insegurança. A gente viu ali, né, nos fatores emocionais lá em cima de será que eu vou conseguir? Será que dá? Será que não dá? Tem que ser muito proativo. Não é todo mundo que vai conseguir, nenhuma área assim, né? Vamos ser realistas, tem uma competição, mas sejam essa pessoa, sabe? Sejam os proativos, escolham uma especialidade, define onde você quer ser muito bom e é isso. É um mercado que com certeza vocês entrando, vocês vão conseguir ficar nele que nem eu há 10 anos e tem plano de carreira, tem diversidade, sabe? Tem, é, enfim, tem espaço para você trazer suas ideias. É uma área home office muito aceito hoje e muito comum em todas as empresas. Você pode morar em outro país e trabalhar numa empresa de games do Brasil. Você pode morar no Brasil e trabalhar numa empresa de games de fora. Então, assim, eu sei que às vezes pega a insegurança, mas não deixem isso parar o corre de vocês, façam esse corre e fique esperto nos nossos conteúdos que a gente, com certeza, logo mais vai ajudar bastante a fomentar esse mercado e, enfim, a partir do próximo ano ainda mais. Então, muito obrigado, mandem ver aí. Queria agradecer a todo mundo que apareceu aí na palestra, mesmo Rodolfo, até todo mundo que compareceu e assistiu aí. Uma boa tarde a todo mundo, bom fim de semana. Valeu, galera, até Até a mais, tchau, próxima. tchau.